Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara e esse é o nosso primeiro podcast do projeto Eu Mulher. Eu tô aqui com a Juliana Baldissera, né? Você é a host dela hoje, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente a todos os patrocinadores, a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, que estão confiando nesse projeto, e agradecer também a todos os que virão nos próximos que vão ocorrer no decorrer dos meses. Então eu quero, para não esquecer de ninguém, eu quero agradecer em especial a Bruna Zanardi, que é uma sexóloga maravilhosa de Caxias do Sul. Ela é minha coaching também e ela faz um trabalho lindo com mulheres. A FJP, Demolições e Antiguidades, que trabalha com demolição e antiguidades lindas para casa de vocês. A Gepeto Móveis Sob Medida, que trabalha com o MDF, a Castelã Massas da Kelly Candiotto, que são maravilhosas, inclusive eu consumo na minha casa, a Ótica Veneza, que se tornou a ótica da minha família, e a Dete é uma querida e acolheu esse projeto com muito amor no carinho, muito amor e carinho. A Vidraçaria Real, da Elisandra e do Rudy, que são amigos de longa data nossos, e a Essência Velas, do Marcelo, que fazem umas fragrâncias maravilhosas. Então, roda a vinheta, por favor. Eu gostaria de me apresentar em primeiro lugar. Eu me chamo Nayara Corso dos Passos, sou filha de Aneide Luiz Corso, Dulce Maria Basso Corso, e tenho duas filhas lindas, a Emily Eduarda, de 13 anos, a Emanuele, de 10, e o meu esposo, que se chama Fábio. Eu decidi, então, criar esse projeto com a ideia de trazer luz para algumas dores que muitas mulheres sentem, para que a gente possa normalizar sentimentos, para que a gente possa entender, eu digo a gente porque eu me incluo, para que a gente possa se entender melhor e porque trazendo isso para a consciência, a gente vai conseguir fazer um trabalho de cura. E essa cura existe. Eu digo porque eu faço parte da minha cura. E a intenção de todo esse movimento que está sendo criado a partir de hoje é para que várias mulheres possam sentir isso também. Então, hoje eu trouxe a Ju, A Ju é uma querida amiga e mentora também. E ela vai trazer um pouquinho da história dela para nós. Com muito prazer. Tu pode se apresentar pra gente, Ju? Claro, então, sou Juliana Baldissera, mentora e coach de carreira e negócios com alma, Porque eu acredito que toda transformação vem de dentro para fora. Atuo com líderes, equipes, empresários, CEOs, empreendedores, assim como a Nay, empreendedoras, assim como a Nay também, Trazendo exatamente esse potencial todo que vem da essência, que vem de dentro para fora. Fazendo com que todas essas pessoas e esses profissionais atuem conectando com o verdadeiro potencial que eles têm e comprovem isso. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço e é um prazer enorme estar aqui hoje contigo, Nay. Querida. Ju, a gente tem conversado um pouquinho a respeito de todo o processo que tu passaste, assim como eu tenho passado o meu. Chegou um momento da minha vida, Ju, mais especificamente, há quase 3 anos atrás, bem logo no início da pandemia, que eu disse assim, eu não aguento mais viver com as dores. Eu acho que essa reclusão foi interessante para muitas pessoas, mas para mim ela trouxe muito à tona tudo que eu estava sentindo. E eu disse, eu não quero mais sentir a dor que eu tô sentindo. Isso se refletia o que eu senti a respeito da minha mãe, do meu pai, mágoas, sentimentos ruins e que não me deixavam fluir, nem ser abundante, nem próspera e nem feliz. E eu decidi virar essa chave.
dar o primeiro passo para que essa mudança acontecesse. E a partir daí vieram todos os processos que ainda estão acontecendo, e dentro destes processos me tornar a mulher que eu estou me tornando. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, né, para mim e para todas as pessoas que vão ouvir a gente, e como é, se tu já passou por isso, se existiu algum momento na tua vida que o teu coração disse, chega, eu não quero mais conviver com isso, e se esse processo te trouxe esse sentimento de, não só de reflexão, mas esse movimento de dizer, tá, estou mais completa, ou me sinto mais completa, hoje ou eu estou mais feliz. Legal. Nai, eu acho que na história da vida de qualquer pessoa existem esses desafios, existem, né, os momentos de picos e vales, de dor, sofrimento, alegria. E aí eu retomo um tempo atrás, assim, 5 anos atrás, como eu estava, né? Recém perdido uma filha, né? Uma filha com 6 meses de gestação, com uma morte súbita no ventre. 7 dias depois, a minha filhada, com 14 anos, um acidente de carro com a família. Então foram 2 perdas muito grandes. O trabalhar essa questão da perda, o aprender a viver um luto, porque eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu tenho muito conhecimento sobre a área, sobre como a gente ativa os pensamentos, como se trabalham as crenças, mas eu também sou um ser humano, né? E ali eu descobri a minha maior vulnerabilidade, a dor de uma perda, que foi aí que eu entendi, né, que é uma grande dor quando uma mãe perde um filho. E junto com essas perdas, eu me perdi de mim naquele momento, né? Então eu me perdi no casamento, eu me perdi na minha profissão, eu vinha trabalhando forte com mulheres naquela época, então obviamente que como eu tive que me resgatar, eu parei esse trabalho com mulheres. Na época nós levamos um workshop chamado Essência Feminina para 6 estados, né? E era um trabalho lindo que estava acontecendo, e eu sei que ele foi um preparo muito grande para tudo isso que aconteceu comigo ali, né? Então, eu me vejo assim há 5 anos atrás, me desconhecendo, se perdendo de mim, né? Se desencontrando de muitas coisas que eu achava que sabia, que eu era, que eu fazia, que eu tinha capacidade, para poder realmente, assim, desaprender muitas coisas e reaprender um novo caminho. Então, realmente foi uma época de vale, como eu falo, bastante intenso. E nesse período também, o meu casamento, ele quase desfez. Porque como não, né, Ju? Era uma dor muito grande, era um pedido de acolhimento muito forte, a família inteira em sofrimento por 2 grandes perdas, o lidar com isso, né? Então foi toda uma reconstrução. E quando eu olho para aquele momento lá atrás e eu vejo o caminhar, a caminhada que nós, não só eu, mas as pessoas que estão comigo, a família, as pessoas que a gente ama, a nossa base, quando eu vejo nós hoje, eu consigo entender, né, o porquê de muita coisa, que a gente nem sempre tem essa resposta, mas acho que a grande compreensão, o compreender essa jornada. E aí, se eu for mais atrás ainda na minha história, Nai, eu olho para minha infância, para minha adolescência, e eu vejo minha família sempre muito unida, mas nunca foi fácil. A minha história, ela nunca foi uma história leve até então. Sempre tivemos alguma questão, algum desafio muito grande. Relação com o pai, irmão, usuário de drogas por muitos anos. Então, a família toda, ela sempre focava naquela solução daquele problema e acabava esquecendo os outros momentos. Mas sempre unida. Então, acho que esse é o grande fator, né? Então, eu percebo hoje que todos esses estágios e todas essas fases, não querendo normalizar a dor, como tu falaste, que tudo isso foi uma grande preparação para eu ser, inclusive, a pessoa, em primeiro lugar, mas a profissional que eu sou. Porque quando a gente está trabalhando, em primeiro lugar, né, não existe vida pessoal e profissional, existem vidas. E eu trabalho com vidas. Vidas dentro de uma organização, vidas em um evento aberto, são vidas. E isso para mim, esse é o maior significado. Ju, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu queria, antes de tu falar desse movimento de mudança... Eu engato a primeira, né, Nai? Pode parar, pode me parar. Não, porque
o que eu tenho visto e ouvido, né? Conversando com muitas mulheres. Eu já estou num processo de trabalhar com mulheres há bastante tempo, não na parte emocional, psicológica, como terapeuta, que é isso que eu estou fazendo e fazendo essa transição de carreira, mas o que eu percebo? Todas as mulheres e todos os seres humanos, é claro, eles passam por um limbo, né? Quando esse limbo acontece, existe 2 caminhos. Ou tu optar por uma mudança, ou tu ficar estagnado. Exatamente. Onde você está. Não quer dizer que ficar estagnado ou ficar no sentido de que muitas pessoas usam a palavra no estado de vítima. Sim, né? Sim, seja errado. Eu acho que cada um tem o seu processo. Exato. Principalmente falando de mulher, aqui vamos falar assim, mulheres. As mulheres têm mais sentimentos, elas têm mais dores, tem a questão hormonal, tem todas essas dores de criança ferida, daquela mãe exigente ou daquela mãe que não pôde estar presente. E por si só a gente fica mais sensível a algumas situações. E aí a gente tem 2 opções, né? Ou ficar nesse estado de vítima, que não necessariamente é uma vítima, Exato. Mas é não estar pronta para essa mudança, ou estar pronta. Eu demorei 35 anos para pensar na minha mudança, porque eu estava tão ferida, tão dolorida com as minhas dores da minha criança lá, que foi ferida em algum momento, que eu não conseguia enxergar a saída, mas eu cheguei num estado de dor tão grande que eu disse, eu não quero mais isso. E tu também, pelo que tu tá me relatando, tu chegou num momento, a dor tá muito grande. E aí, o que eu faço com isso? Né? E nesse momento, assim, se tu conseguir, né, entrar para aquele momento que tu se sentiu perdida, de casamento, de filha, de família, qual foi o sentimento que te fez dizer assim, preciso sair daqui? Então, foi muito louco, voltando naquele momento, no calor daquele momento, assim, né? Primeiro que eu comecei a entender, ou perceber, na verdade, essa é a palavra, que existia uma força tão forte ali comigo, uma força tão grande, que não me fazia cair. E eu lembro que eu falava isso com meu esposo, o que é que tá fazendo a gente ficar de pé, né? E quando tu fala sobre essas 2 escolhas, todos os dias eu tinha que escolher abrir a janela e deixar o sol entrar ou ficar no quarto escuro. Então, realmente, era uma força que naquele momento eu não compreendia. Na verdade, eu sabia, mas ou não queria ver, ou naquele momento não estava capaz de ver, né? Mas era uma força que fazia com que eu trouxesse de dentro de mim toda a força e capacidade que nem eu sabia que eu tinha para suportar aquele momento. Né? Então tiveram dias em que eu não queria ver ninguém, tiveram dias em que eu não queria conversar com ninguém, tiveram dias que eu só queria chorar, tiveram dias que eu só queria me questionar do porquê comigo, porquê. E quando eu comecei a tomar essa decisão de abrir a janela, foi exatamente pelo legado que eu lembrei, tanto da minha filhada quanto a mensagem que a minha filha, naquele pequeno período em que nós estivemos juntas, deixou para mim. Né? E a mensagem era muito nítida, eu acordava com ela na mente, assim, em cada oração que eu fazia. Se nós estamos vivos, se você está viva e você está aí, é para vencer. E é uma frase que é um legado que eu trago comigo em tudo, Nai, em tudo, para tudo. Se nós estamos vivos e estamos aqui, é para vencer, não tem um outro objetivo. E foi aquilo que foi me dando a força. O aprendizado que ela deixou no teu coração. Muito forte, muito forte. E foi exatamente essa mensagem, sabe? Foi como se soasse no meu ouvido quando eu fazia as minhas orações. Era sempre a mesma mensagem. Então, realmente, eu tive que entender que por elas, principalmente ali naquele momento, pela vida da minha filha ou pela minha vida, eu precisava realmente reerguer. Eu tinha que encontrar esse caminho. Né? Então, eu decidi pelo sim, eu decidi. E não que tenha sido fácil, né? Não que tenha sido fácil, como eu falei, tinham dias e dias ali, né? E eu lembro, assim, que tinham épocas em que eu tinha vontade e o desejo de compartilhar essa dor. Tiveram outras épocas que me fazia bem falar sobre o que aconteceu, outras nem tanto.
Tu procurou ajuda terapêutica, Ju, ou ficou só entre família mesmo? Num primeiro momento, ficou entre família mesmo, né? A minha sogra, ela é terapeuta também, então, querendo ou não, mesmo passando por toda aquela dor, a gente conseguiu compartilhar algumas questões, e eu acredito que o nosso maior terapeuta naquele momento foi Deus, porque é dele que vinha essa força que não existe que era tão lugar, grande, né? E que fazia com que a gente se mantesse em pé, mesmo acreditando que nós não conseguiríamos estar, sabe? Então eu falo que quando a gente passa por momentos como esses, a gente entende, né? Essa força que habita dentro da gente e que faz com que a gente suporte a passagem por esses vales, assim. Então, realmente, assim, não foi fácil, mas foi essa grande mensagem, assim, que veio, que foi suada, né, que me fez seguir e dar os próximos passos. E quais foram esses próximos Vamos passos? lá, então. O primeiro deles, assim, Nay, eu lembro que eu fui para uma constelação. O primeiro passo foi, você precisa entender, e eu queria muito o porquê de tudo isso, né? Então eu busquei a constelação. E eu sempre falo que tanto a constelação quanto esses primeiros passos que eu dei, tá muito dentro do autoconhecimento, do autoconhecer-se, né? Eu precisei me conhecer melhor. Eu precisei entrar em mim e me resgatar. Eu precisei olhar para as crenças que eu trazia comigo da infância e que nem eu sabia que elas eram, que elas me prejudicavam tanto, sabe? Então, eu consegui ressignificar muita coisa e descobrir coisas, fichas que caíram ali nesse processo e que me fizeram, então, ter um norte, assim, é aqui que eu tenho que trabalhar, né? Eu lembro que nessa primeira constelação eu participei no grupo, mas quando chegou a minha vez, eu fui avisada de que eu não estava pronta para receber aquela mensagem. Então eu continuei a minha caminhada, eu continuei buscando mais autoconhecimento, eu continuei buscando terapia, aí nesse segundo passo sim, né? Eu continuei buscando a minha conexão com Deus, que foi ali onde realmente eu já vinha num processo, né? Eu vinha num processo muito grande de integração com Deus, assim, sabe? De autoconhecimento espiritual, assim. Eu vinha num processo e eu sei que aquele processo ele também foi parte de uma preparação para isso. Mas depois que isso aconteceu, eu acho que eu me aprofundei ainda mais, né? E claro, tem outras fases que me fazem estar onde eu estou hoje, que são fases diferentes, assim, de aproximação com Deus, né? Mas o primeiro deles foi o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele me fez descobrir aonde eu me sabotava, quais eram as crenças que estavam me limitando e eu não percebia, né? Então, eu sempre falo assim, na maior crença e que foi a grande chave que caiu, é que a crença que me atrapalhava ali naquele momento e que vinha de um resgate lá da infância, lembrando da minha mãe falando, tá tudo indo tão bem, logo algo ruim vai acontecer. E com o meu relacionamento, essa crença atrapalhou, com várias outras questões, inclusive profissionais, pessoais, de relacionamento. Tu acaba entrando, né, no movimento de medo. Sim, não posso estar bem, porque se eu estiver bem, algo ruim vai acontecer. Ju, uma perguntinha. Quando você foste constelar, foi uma mulher que constelou? Um casal. Um casal. Um casal. Eu te peço isso porque tem uma frase que eu trago ela muito forte comigo, que é da Daniela Flieger, que ela fala que mulheres são feridas por mulheres e são curadas entre mulheres. A minha maior ferida inicial era com a minha mãe. Uhum. Né? Eu não conhecia essa frase, mas eu sabia que eu tinha uma dor ali com ela. Uhum. Do nada, que não é do nada, eu trabalhava numa empresa que vendia folhas de papel de ofício, cartuchos de impressora, enfim. E eu vendia papel para uma diretora de uma escola. Uhum. Passando um tempo, né, acho que passou uns 5, 6 meses, essa pessoa entrou em contato comigo para pedir folhas e falar sobre um desenvolvimento que ela estaria fazendo com mulheres sobre empoderamento, né, feminino e sobre desenvolvimento pessoal. E eu disse, tá, é isso que eu preciso. Eu fui na busca do profissional, porque eu achei que se eu estivesse bem profissionalmente, o meu interno também estaria bem. Uhum.
E na nossa primeira conversa, eu consegui entender que o que eu precisava era curar as minhas feridas internas, trabalhar as minhas crenças, para que daí sim eu conseguisse falar de trabalho, eu conseguisse falar, porque esse autoconhecimento interno, ele vai passando por fases, né? Com certeza. E esse autoconhecimento, ele vai fazendo com que você não só consiga se olhar, como você consiga se olhar o teu externo, todo o sistema que está ao redor de ti, e ver onde tu está sendo benéfica, onde tu está fazendo o teu papel e onde você não está, e quais as pessoas que talvez tu estás prejudicando pelas tuas atitudes. E a minha ferida veio de uma mulher, e o primeiro começo de cura veio através de outra mulher. E a gente está entre mulheres e compartilhando de muitos sentimentos parecidos. E então essa mensagem que está muito forte aqui no meu coração, ela tem a ver com até que ponto não, a gente precisa ouvir umas às outras. A gente precisa dividir, porque a tua dor é a dor de outras mulheres, a minha dor é a dor de outras mulheres. Exatamente. Mas existe um sair desse momento, né? E esse sair desse momento é o que dá significado e é o que prepara a gente para o mais. É o que prepara. E a constelação, eu creio que ela vem muito no sentido de a gente sair do nosso racional. Porque a constelação em si é olhar para a nossa alma. E quando a gente olha para a alma, a gente olha para o coração. E a constelação, ela te tira do racional, né? Ela te tira racional no sentido de dizer o que isso significa, que sentimento é esse que permeia a minha vida, mas que eu não consigo, eu tô estagnada e presa naquele momento. O que eu posso fazer com esse sentimento e da onde ele veio? Porque às vezes ele não faz sentido, né? Ele deixa de fazer sentido. Então, quando a gente olha para a alma e sai do racional, a gente consegue dar vazão. Exato. Eu ainda diria mais, né? Quando a gente sai do controle, a gente dá essa vazão. Porque a gente tem a tendência a querer controlar tudo na nossa vida. Né, a organizar tudo, a pensar no presente, passado, futuro, a querer ter o controle das coisas, e nós não temos o controle de nada nas nossas vidas, né? Então, acho que esse foi um grande aprendizado nesse meu processo, e até hoje eu me trabalho para entender que não existem garantias, a vida ela é uma constante mudança, e que a gente tem que se fixar a algo maior, a algo em que a gente possa de fato confiar, que seja feita essa grande vontade. E foi com muito tempo e com muito trabalho, me conhecendo, conhecendo mais sobre a espiritualidade, buscando mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre autoconhecimento, sobre terapia, foi buscando, né, o compartilhar, como tu falaste, com vários profissionais, até em curso de teologia. Hoje eu entrei, né, para realmente poder ter essa compreensão maior, porque antes disso eu me cobrava demais, e a gente se cobra quando a gente controla demais as coisas, quando a gente quer estar na direção, né? Para algumas outras pessoas pode se entender como fé, ou como universo, ou como Deus, é Ele quem direciona tudo hoje na minha vida. Hoje eu compreendo isso, mas com muito trabalho, com muito compartilhar, com muito buscar. E pode ser que eu esteja falando isso e para muitas pessoas isso ainda não faça sentido, mas é um caminhar. E eu acho que esse passo que nós estamos dando aqui hoje, né, esse momento em que nós estamos promovendo aqui hoje, de alguma forma é um convite para que as pessoas prestem atenção, para que as mulheres prestem mais atenção, porque de nada adianta nós só reclamarmos da nossa realidade. De nada adianta a gente só reclamar, querer controlar as coisas e se cobrar por resultado se nós não deixarmos a coisa fluir, sabe? E eu só deixo a coisa fluir quando eu confio, quando eu me entrego. E tu me falaste ali que eu tinha dias que eu queria abrir a janela e tinha dias que eu não queria abrir a janela. Tinha dias que eu queria falar e tinha dias que eu não queria falar. Como é que a Ju estava se sentindo naquele momento? Assim, quais as palavras de sentimento que vêm na tua memória?
era muito forte nos dias de não querer, era muito forte o questionar, o porquê, né? O tentar entender porquê, isso, exatamente. O tentar entender o porquê. E com o passar do tempo, com esses outros dias de maior força, eu fui entendendo que eu tinha que apenas compreender, como se fosse o pra quê. Pra que isso aconteceu comigo e não o porquê. Mas assim, né? O sentimento. Tu tá linda hoje, né? Tu é de vermelho, que é uma cor que traz força, traz vida. Você tá maquiada, arrumada. Como é que tu estavas naquele momento? Como é que estava a tua autoestima naquele momento? Na verdade, né, eu acho que naqueles primeiros dias ali a gente nem pensa muito em autoestima, né? Eu tô tentando te trazer a gente realmente ele, ali assim, naqueles primeiros momentos... Aqui, como é que eu tava me sentindo bem, destruída, eu tava pela metade... É como eu te falei, eu tava perdida de mim, então eu realmente, eu nem lembro como eu me sentia. Eu só lembro que era muito difícil, que era muito doloroso, que era uma dor que parecia que ela não ia curar. Que era um buraco que abriu ali, que ele realmente veio para ficar, né? Até que com o passar do tempo, as coisas elas foram mudando, né? E aí sim, vem o cuidado, vem a vaidade, vem o carinho comigo, mas depois desse buscar, depois desse compartilhar, depois do receber, aceitar e receber ajuda, sabe? Acho que foi todo um conjunto, aceitar. Assim. Aceitar. Né? Eu vejo que talvez isso seja uma dor muito grande de toda mulher, né? Sim. Porque eu tenho a dor, mas eu não quero mexer nela. Essa ferida existe, mas eu não quero que ninguém veja, porque quando as pessoas veem as nossas feridas, a gente se torna frágil, a gente se torna visível, o nosso sentimento fica vulnerável, essa é a palavra. Então, assim, se torna vulnerável, e eu me tornar vulnerável me deixa aberta para qualquer pessoa me atingir. Mas qual o tamanho da... Será que a dor que tá dentro, ela não é tão maior com o que vem atingir de fora? Depende. Eu acho que depende de como cada um sente essa dor, sabe, Nai? Eu sempre entendi, para mim sempre foi claro que a minha vulnerabilidade, quando compartilhada, ela pode ser a força de alguém. E ao contrário também, a vulnerabilidade do outro pode ser a minha força. E nesse sentido, a gente encontra a ajuda, né? Então, eu nunca tive tanta preocupação assim, em me mostrar vulnerável. Eu nunca tive esse medo. Mas isso é uma particularidade tua, tu sabe, pode né, ser que Ju? sim, pode ser que sim, pode ser que seja. Eu já me comparei muito, eu já me cobrei muito, mas depois de ter emergido, né, em autoconhecimento, depois de conhecer os meus valores, as minhas crenças, de ver o meu potencial também, que eu não tenho só defeito ou fraquezas, né? Eu nunca tive esse problema de compartilhar a vulnerabilidade. Eu acho que isso realmente assim me ajudou em muitos momentos quando a força que eu precisava estava em alguém, sabe? Claro que tu não vai sair compartilhando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Sempre em ambiente seguro, Nai. Eu acho que esse tipo de sentimentos a gente não tem que sair expondo nas redes sociais. A gente precisa estar em um ambiente seguro. A exposição, ela vem a partir do momento em que eu tenho o aprendizado ou que eu tenho encontrado a solução para isso, porque quando eu abro uma vulnerabilidade nas redes sociais, dificilmente alguém ali vai se colocar com uma solução, ou enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes vem mais críticas que na verdade te debilitam do que te fortalecem. Do que ajuda, né? Então sempre em ambientes muito seguros eu nunca tive problema em mostrar a minha vulnerabilidade, nunca. E para quem tem, né, eu acho que é mais difícil. Para quem tem esse medo de expor a dor, ou de querer se mostrar sempre forte, eu sou a super mulher, eu sou poderosa, vai chegar um momento em que ela vai cair, e aí ela vai precisar reconhecer, porque vão acontecer coisas para que ela se prove com isso, né? Então, nesse momento eu entendo que entra a questão do feminino e do masculino, porque nós temos os dois, né? Nós temos dentro o yin e o yang, a luz, a sombra, o sol, a lua, né? Então, temos um feminino e um masculino. Esse feminino, comentei antes, normalmente ele é ferido por uma mulher, então ele pode estar ferido.
E quando esse feminino está ferido, para se fortalecer, a gente usa o nosso lado masculino, que é ser a heroína, né? Sim. Dou conta de tudo, inclusive dos meus sentimentos. Só que para se conectar com Deus, a gente precisa estar vulnerável. Para se conectar com o nosso feminino saudável, a gente precisa estar vulnerável, a gente precisa estar aberta para receber. Com certeza, né? Infelizmente, às vezes a gente precisa da dor para isso, né? Não é da Ju, não é da Nai, eu acho que é de talvez 100% das mulheres. A gente precisa da dor para dizer, tá, agora eu recebo. E isso é um tema que daí para um outro momento, mas esse feminino, ele precisa ser encontrado dentro da gente. Mas a gente precisa estar aberta para o autoconhecimento, a gente precisa estar aberta para a nossa fé, seja de qual forma for. Exatamente. A gente precisa estar aberta, e o meu estar aberta, ele veio no momento em que eu estava com muita dor e eu disse, eu não quero mais viver assim. Eu me permiti, porque assim, quando tu se permite, quando tu se abre para um processo terapêutico, a gente precisa pegar aquela feridinha, tá lá escondidinha debaixo do tapete, né, Ju? E esfregar aquela feridinha até a gente começar a curar ela. Só que dói, né? Então, assim, eu vi você se emocionar mais de uma vez agora, aqui em poucos minutos, porque é uma lembrança que existe. Não quer dizer que ali exista ferida, mas existe uma lembrança. Exato. Existe uma dor. A gente não vai curar, a gente não vai apagar as lembranças da memória da gente, mas a gente vai aprender a viver com aquele sentimento ou com aquele momento de forma saudável. Né? Exatamente. Quando tu fala dessa questão do feminino, hoje eu falo que a vulnerabilidade para mim ela não é um problema, mas já foi. Eu tive que me trabalhar muito para eliminar o masculino que existia em mim, querendo dar conta de tudo, querendo ser autônoma, ter autonomia para tudo, ser a que conquista tudo, esquecendo muitas vezes de dividir esse papel com o meu próprio esposo, sabe? De ser a mulher superpoderosa, de ser aquela mulher de negócios, e entender que eu também tinha fragilidades, que eu também podia ser mais emocional, que eu também podia ser doce como é a minha essência, sabe? Ser leve, ser doce. E na verdade não. Tiveram épocas em que eu incorporei isso, acho que até mesmo para me dar a força para poder alavancar. E às vezes para se defender, né? Sim, para se defender da própria dor às vezes, né? Então, realmente eu tive que fazer esse trabalho. Eu tive que aprender a conversar comigo mesma, eu tive que aprender a olhar para essa essência feminina. Olhar para o belo. Né? Exatamente. Dar espaço para o belo entrar. De poder conseguir olhar essa flor e dizer, nossa, ela tem perfume. Ela tá verde, ela está viva. Exatamente. Só que quando a gente tá naquele piloto automático do looping, a gente não consegue enxergar. E eu comecei a voar muito para fora de mim. Eu saí das minhas raízes. Então eu viajava demais. Foi incrível essa fase também, porque tiveram partes excelentes de conhecer pessoas, culturas, né? Mas eu comecei a voar tanto que eu fui saindo das minhas raízes. Tu olha só pro externo. Exatamente. E a minha casa, e o meu lar, e a minha família, né? E o meu esposo. E então foi como se nesse dado momento a gente dividiu, assim, né? E eu sempre falo que a pandemia foi um momento onde nós resgatamos tudo isso, porque eu parei com as viagens, nada acontece por acaso também nas nossas vidas, um grande aprendizado esse, viu? Nada, tudo que acontece tem um grande propósito. Mas eu percebi que se eu não tivesse esse trabalho com o meu feminino, talvez eu ainda estaria batendo na parede ou tentando abrir a porta pelo lado contrário, sabe, Nai? Onde é só dar um clique na maçaneta, eu estaria tentando ainda empurrar e não ia abrir. Então, eu acho que essa questão de nós assumirmos esse nosso lado, entendendo que existem sempre as duas energias ali, enfim, mas de nós olharmos para o feminino de uma mulher, de nós entendermos que ela pode ser mãe, esposa, ela pode ser empreendedora, ela pode ser o que ela quiser, né? Desde que ela se respeite e se ame com o lado da essência feminina também, respeitando isso, né? Sem temer ou sem... Eu sempre falo na questão da comparação, porque isso sempre foi muito forte para mim.
Porque quando a gente se compara, a gente esquece tudo o que a gente é. O nosso potencial, a nossa essência, a nossa sabedoria, as nossas virtudes, Sim. né? Então, eu falo muito em comparação porque eu acho que essa também foi uma grande chave, assim, para que eu pudesse me conectar com a minha verdadeira essência. Porque não tem nada de errado a gente ter um masculino saudável. Claro que não. E a gente precisa desse masculino dele, saudável. Né? É que assim, tá, exemplo simples. De um feminino, parece um exemplo bobo, mas eu acho que para quem não conhece muito esse mundo do feminino e do masculino, vai ficar muito fácil para entender. Uma mãe que está cuidando do seu filho, né? Então ela vai lá, ela dá cola, ela dá carinho, ela dá... Mas aí ela está exercendo o feminino. Mas no momento em que ela precisa ligar para pediatra, levar para o médico, pegar o carro, dirigir, ela precisa do masculino para isso, né? Então, naquele momento em que eu tô com o meu marido em casa, eu tô dando um carinho, eu tô sentada com ele, a gente tá conversando, a gente tá desfrutando da companhia um do outro, ali eu estou no meu feminino. No momento em que eu abro a porta de casa e eu saio trabalhar e eu saio produzir para o externo, ali eu estou sendo masculina. Então não tem problema nenhum de sermos empreendedoras aqui, apesar de a gente estar falando do coração, do sentimento, aqui está o nosso feminino. Exatamente. Mas todo o externo está no masculino. E então o maior desafio que eu entendo é de a gente conseguir esse equilíbrio, né? E aí eu queria que tu me contasse uma coisa que, olhando para essa barriguinha linda, eu acho que essa bebê trouxe a Maria Vitória. A Maria Vitória, que é uma vitória. Com certeza. Ela trouxe um lado feminino para ti que eu acho que tu não conhecia ainda, né? Não. Sabe que eu tive as outras duas experiências, né? Mas agora é uma nova mulher, é uma nova mãe, é um novo ser, é um novo bebê, é um novo útero, é um novo tudo, né? E olhando para esse novo, né, eu vejo quanta mudança em mim. De não querer estar no controle de todas as coisas, de viver cada dia como se ele fosse exatamente único, de não querer planejar demais. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para o futuro, mas com os pés no chão, né? Mas de não querer dominar tudo o que vai acontecer, porque realmente não sou eu que estou no controle. De trazer leveza, amor, harmonia para cada processo que eu estou enfrentando, sabe? Sem tantas preocupações e realmente assim, sabe? Eu falo que eu aprendi a descansar no acreditar. Descansar em Deus, descansar na fé e realmente deixar com que as coisas fluam de maneira como elas devem fluir, fazendo a minha parte. Sim. Não é sentando a bunda na cadeira, né? Mas eu acho que a Maria Vitória, ela veio no momento em que para me mostrar que agora é diferente, né? Claro, a gente não controla, eu não sei como vai ser, mas ela veio para me mostrar que agora é diferente e que tudo pode ser diferente, porque eu também sou uma nova mulher. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu me curei de muitas feridas e como tu falaste antes, né? Quem vive um trauma, carrega esse trauma. Mas hoje eu aprendi a realmente conviver com ele. Eu tenho medos? Tenho medos, né? Mas hoje talvez eu não deixe esse medo me envolver por tanto tempo. Eu vou tentar encontrar uma solução para isso. Eu tenho receios, inseguranças, como todas as mulheres, eu também tenho. Mas é o que a gente faz com essa situação, de que maneira a gente lida com isso, né? E eu acho que essa força muito veio com ela, sabe? Com esse novo ser, porque pensa, eu vim de duas experiências que não deram certo. E obviamente, o medo, né? Meu Deus, e agora? Será que vai? Né? Então, realmente, assim, esse desafio de tu ter que acreditar todos os dias que as coisas estão indo bem e que vai acontecer exatamente o que tiver que ser, sem... criar uma expectativa. Sem criar uma expectativa e sem querer que a minha vontade aconteça, porque é óbvio que eu mais gostaria. Mas tem algo sempre maior, né? Que decide tudo pela gente. Acho que isso me fez aprender a lidar com paciência, sabe? A aproveitar o agora, que eu sempre fui uma mulher muito no futuro.
Tem que estar com um novo projeto, tem que estar com um novo não sei o quê, tudo, meu Deus, agora é um novo movimento, agora. E eu realmente, eu desacelerei. Então, como se agora esse é o meu maior projeto. E óbvio, né, os projetos que eu acompanho, né, com as pessoas que estão comigo, os clientes que estão comigo, está sendo uma entrega muito especial também. Sem o medo, sem aquela questão do, ai meu Deus, e aí até quando a gente vai, quando é que... Sem esse controle. É um conjunto, né, fazendo Ju? o melhor agora, o melhor que eu posso fazer hoje, sabe? O estar presente. O estar presente. Porque eu achei muito bonito o que tu me disse essa semana, que a gente esteve juntas, quando eu pedi, Ju, e tu pensa no que vai acontecer, tu já tá tentando te organizar, como é que vai ser o depois, e aí você me falou, Nay, eu não sei como vai ser depois, mas eu sei que vai ser perfeito. Exato, vai ser exatamente como tiver que ser. Exatamente. E isso dentro de ti é leve? Levíssimo, Nay. E hoje, quando eu falo isso pra ti, é que aí eu comprovo, Ju, como tu mudou. Porque antes não seria leve assim, sabe? Há um tempo atrás isso não seria tão leve. Então foram muitos aprendizados. Consegue dizer em uma palavra o que tornou isso leve? A fé. O acreditar, o se entregar. Eu nunca consigo dizer uma só palavra. Tudo bem, eu também não. Mas então, eu acho que é isso, é a fé, o se entregar, o se permitir, né? É um processo. O se abrir. Exato. O se abrir para viver esse momento. E eu acho importante, tá chegando o Natal, né? E a gente fica pensando, eu vejo que esse momento é um momento muito de mágoa. As pessoas, não é mágoa, as pessoas trazem os sentimentos, a gente fica mais sensível. As emoções, elas afloram muito, fica muito né? aflorado. Aí vem aquela questão de pai, de mãe, fica com quem, e vive com quem, e faz isso, e faz... A gente fica muito preocupado com o outro. E essa semana, voltando de viagem, eu estava no Encontro Nacional do Feminino Moderno e veio um sentimento, eu até comentei contigo, veio um sentimento muito forte, porque foi um final de semana muito intenso. A minha família abriu as portas para dizer assim, eu te acompanho, eu estou contigo, e eu automaticamente me desarmei e nos unimos de tal forma que ao mesmo tempo de ser extremamente cansativo, foi tão leve, tão gostoso, né? E eu pensando, tem pai, tem mãe, tem só, os nossos pais são separados, e eu assim, o que eu quero para esse Natal? E eu olhei para dentro de mim e disse, o que eu quero este Natal é estar eu, meu marido e as minhas filhas. É fazer uma ceia bonita, porque eu ficava preocupada assim, arrumar a mesa pra mãe, tem que ter tantos lugares e tem que ter... Não, eu amo cozinhar, né? Mas assim, eu quero cozinhar pra minha família. Eu quero ver o rosto, o sorriso da minha família, que eu digo a minha família hoje, né? E é onde eu quero estar. É o colo que eu quero sentir. Exatamente. É eles, porque o externo... Se eu não ver a minha mãe, se eu não ver o meu pai, se eu não ver meu irmão, se eu não ver nenhum deles, não tem problema, eu vou ver eles naquele outro dia. Mas se a gente for pensar no nascimento de Jesus, se a gente for pensar em todo o amor que envolve, porque é uma data de amor, né? O meu maior amor hoje tá dentro da minha casa. Que lindo! Né? Então, assim, esse é o meu maior amor. E o maior amor de Deus foi colocar o filho dele aqui na terra pra gente. Então, não tem como não se sensibilizar. Eu entendo que as pessoas também estão assim, mas isso é o que eu quero sentir. E eu, dentro do eu, dentro da Nayara, é o que eu quero sentir. Eu acho que isso é lindo, porque significa a tua conexão com o teu real sentimento, né? Porque na vida a gente tem a tendência
sempre a se preocupar demais com o externo, né? Com o outro, mas e o outro? Eu vou porque todos vão, ou eu vou porque... Então a gente acaba dando tantos nãos pra gente, pra nossa família, pro nosso núcleo, e isso faz com que a gente se perca dessa essência verdadeira, né? Do verdadeiro significado daquele momento. E a gente pode ver que existe um padrão, né? Existe algo que se repete sempre. E há muito tempo eu consegui também me desvincular dessa questão e conseguir respeitar e dar o sim para mim. E isso, num primeiro momento, até as outras pessoas questionaram. Nossa, mas todo mundo vai vir e tal. Eu penso, tem muita gente que acha isso egoísta, né? Mas a partir do momento em que eles compreenderam e me viram felizes com isso... tudo se acertou, tudo se ajustou, porque tu tá trazendo a tua verdade, o teu sentir. E não tem nada mais bonito do que tu chegar para alguém que realmente, se realmente te ama, vai te compreender e dizer, olha, esse Natal realmente eu sinto, eu preciso estar com a minha família. Talvez no domingo a gente passe juntos, enfim, a gente ajusta, né? Mas é de se respeitar, eu acho que honrar e respeitar o seu sentimento. Quantas pessoas, né, e quantos mentorados vinham até mim com essa dor, sabe? De não conseguir dizer o não, mas de abrir espaço para negociar sempre consigo mesmo, deixando os seus interesses de lado, as vontades de lado, para compreender ou tentar complementar o outro. E ela não estava presente nem com ela e nem com outro ambiente. Então a gente não está presente em lugar nenhum, a gente não vive, né? Porque eu falo da importância da presença, de nós estarmos presentes plenamente em cada momento. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar esse sim ou esse não que a gente tem que dar pra gente, sabe? Eu vivi algo muito... Se respeitar. Eu tô trazendo porque tá muito perto, muito próximo do final de semana. Pela primeira vez eu consegui dizer assim, não, agora é aqui. E por mais, foram 4 dias, mas quando eu voltei no dia seguinte, na terça dessa semana, uau, parece que eu fiquei 1 mês fora de casa. Eu, Nayara, nunca tinha me desligado totalmente. Então, esse é um processo que eu tô vivendo. Que daí as pessoas, tu tá ali, tu tá fazendo... Não, eu não estou curada. E a gente não estará curado, pelo menos nesta vida. Né? Todas estamos em processo, todos, os seres humanos. A gente veio para essa terra para evoluir, para passar por processos e para sermos melhores, mas não para sermos perfeitos. Exatamente. Então, quando as pessoas vão me achar egoísta, ok, as pessoas são o quê? O externo. E é muito importante isso que tu disse, Ju, de quem te ama realmente vai te compreender. E talvez o que a gente precise resgatar nesse momento é o que importa para mim? O eu, mulher. Quem sou eu? Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Com o que eu não quero mais viver. Exatamente. Com o que eu não quero mais sentir. E trazer essa mensagem, não, e viver isso. E viver isso de uma forma plena, o aqui e o agora. Se permitir, né? Se permitir. Gil, me conta uma coisa, como é que vai ser o teu Natal esse ano? O que tu tá pensando pra ti, pra Maria Vitória, pro teu esposo? Como é que tá esse lado do teu coração? Nós temos é uma tradição, família da minha mãe, ela é uma família menor, né? Então, o dia 24, a ceia sempre é com eles. E depois desse dia a família ela se dissipa. Aí vai viajar para as outras famílias, enfim, né? E como nós decidimos não sair de férias agora, esse período, realmente curtir mais a gestação, sabe? Curtir mais um clube por aqui mesmo, ficar mais tranquilos. A gente passa o Natal com a família, né? E depois vai ficar realmente assim, é um momento em que a gente precisa organizar as coisas dela, o quarto dela, projeto de quarto, reforma em casa, e é tão gostosa todas aquelas fase, questões. né? É uma mudança bem especial que está acontecendo assim, né? Então, para mim, família é importante, acho que vai ser bem especial. Infelizmente, a gente não consegue unir todos, né? Tem parte da família que tá na Irlanda, tem parte da família... Nossa! Né? Tem parte da família que vem da Argentina, enfim...
Tem outra parte da família que está no Paraná, então, mas com quem estiver aqui, eu quero realmente estar presente plenamente. Aproveitar aquele momento, sabe? E realmente comemorar o que tem que ser comemorado. Ju, eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Queria que tu pudesse dizer algo que fez sentido para ti. Por que fez sentido estar aqui com a Nayara? Por que fez sentido apoiar esse projeto, né? E de que forma tu enxerga que nós, mulheres, podemos contribuir mais umas com as outras? Ai, lindo isso. Bom, primeiramente eu sou muito grata por ter sido convidada para realmente abrir a tua temporada, assim, né? E muito obrigada pelo convite, pela confiança, né? Uma grande responsabilidade para mim. Mas eu aceitei na hora, primeiro pela conexão que nós tivemos, né, nas conversas que nós tivemos, antes mesmo de tu decidir estar comigo, né, mas pela forma que, por eu acreditar que quando nós compartilhamos, nós crescemos, evoluímos e vamos muito além juntas. E é nisso que eu acredito. Eu acho que se eu guardar para mim a minha experiência, é legal, mas ela é óbvia. E quando eu conto ela para o outro, ela pode ser inspiradora e servir de grande exemplo para alguém. Então, realmente, assim, eu acho que esse movimento ele precisa acontecer, seja com nós aqui, seja com a Nayara, seja com o mundo do feminino, ele precisa acontecer, porque a gente cresce muito, a gente evolui muito e a gente jamais volta para o tamanho original. A gente sempre vai estar expandindo o nosso ser. Então, é exatamente por isso que eu aceitei esse convite. Muito obrigada, Ju. Eu creio que a tua história vai inspirar muitas mulheres. Eu desejo de coração que tu evolua e cresça cada dia mais. Amém. Vou estar contigo por muito tempo ainda. Eu creio que você vai contribuir muito mais comigo do que eu contigo, mas eu sei que essa troca, ela existe. A gente aprende muito juntas, Nay, pode ter certeza. Essa troca existe e é nessa troca que nos tornamos mulheres melhores. E maiores, exatamente. E maiores. E esse, Ju, é o primeiro de muitos podcasts que vem por aí. Não tenho dúvidas. Existem histórias muito lindas para serem contadas. Desculpa. Existem mulheres com histórias que vêm a contribuir com o mundo, não só com mulheres. E esse normalizar que eu falei no início, né, de sentimento, é dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem ser empresária. Tá tudo bem ser dona de casa. Tá tudo bem ser sua mãe. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem ter cólica. Tá tudo bem estar de mal com o marido. E tá tudo bem acordar braba de vez em quando. Se a gente não tiver esses sentimentos, a gente não é o ser humano. Né? E um ser humano rodeado de problemas. E um ser humano rodeado de bênçãos, porque a gente não vive só de problemas, a gente não vive só de percalços e tropeços no meio de caminho, a gente vive de momentos felizes. E quando a gente está rodeado por fé e rodeado por pessoas e numa ambiência que faz com que a gente cresça, que a gente se ilumine, que a gente se desenvolva, a gente voa, a gente flui. Exatamente. E eu desejo do fundo do coração que as mulheres que forem ouvir esse podcast consigam sentir no seu coração que é possível se curar, é possível sentir dor e é possível ser feliz. Exatamente. É possível ser feliz. E quando a gente se permitir e quando vocês puderem se permitir viver com intensidade, com carinho e com muito amor pelo processo de vocês, vocês vão ir muito longe. Então eu convido a todas que se permitam viver, se permitam sentir e se permitam ser mulheres.